Fala super, tudo bem com você? Aqui Leandro Moura, estamos mais uma vez aqui para entregar conteúdo para você que é nosso seguidor, para você que realmente acompanha aí o nosso trabalho, tá? Então nós vamos falar hoje sobre 5 pontos que você precisa fazer aí no layout da sua loja, né? As mudanças que você precisa fazer para ter muito mais resultado aqui no layout da sua loja, tá? Então, temos aqui 5 pontos e o primeiro ponto vai ser divisão das seções, ok? Primeiro é você dividir, separando aí as seções de alimentos de não alimentos, tá? Você vai separar aí limpeza, perfumaria, utilidades, né, bazar. Você vai separar esses setores aí dos setores de alimento. O setor aí que pode ficar mais próximo aí, né, ligado a esses setores, é o setor de bebida, porque ele é um setor neutro, tá? Então você pode tanto ele dividir ali entre o não alimentos do alimentos, como também você pode começar, quem sabe, aí, com o setor de bebidas e depois vem seguindo aí, separando então alimentos de não alimentos. Então é muito importante você fazer essa divisão. Então veja na sua loja, né, como está a divisão dos seus setores. Se tem muitos setores de limpeza próximos de setores de perecíveis, né, que é um erro fatal. Você precisa realmente distanciar ele ali, né, e levar mais a parte de alimentos aí. A divisão dos setores, além de você separar essa parte importante aí dos perecíveis, né, que é hortifruti, padaria, açougue, frios, né, laticínios, toda essa parte aí representa aí no mínimo 40% aí da tua venda numa média, tá? Então você precisa estar atento porque é um setor de lucratividade. Então na divisão dos setores você vai melhorar muito mais aí o fluxo, né, da tua loja e também o poder, né, que essa mudança traz no aumento de vendas aí quando você separa direitinho aí as categorias, tá? Então esse é o primeiro ponto, divisão das seções. O segundo ponto, gente, você precisa trabalhar bem aí na sua loja, que é a comunicação visual, tá? Anote isso aí porque meu amigo MacGyver, né, da Metal Media, a gente sempre conversa, inclusive tem um podcast aí, né, no ar, falando sobre comunicação visual. E muitas vezes você, dono do supermercado ou mercadinho, quem sabe de bairro, você não prioriza muito a comunicação visual da sua loja. E sabe que é algo de extrema importância você realmente ter uma boa sinalização, uma boa comunicação, porque vai trazer o cliente através dos olhos, né? Então, o primeiro ponto que você precisa melhorar, porque também faz parte da comunicação visual, é a parte de iluminação da sua loja, isso mesmo. Sua loja pode estar a mais perfeita e arrumada possível, mas se for uma loja escura, com corredores com sombras, né, com setores apagados, né, não vai trazer aquele brilho, não vai trazer aquele prazer do cliente entrar e realmente ficar ali naquele ambiente, porque você precisa melhorar a iluminação da sua loja. Então, vai agora aí nos corredores da sua loja, se tiver gerando sombras, né, se tiver com um pouco de iluminação, chama aí, né, o pessoal aí da manutenção, chama aí para melhorar a tua iluminação, porque com certeza só com iluminação, né, você melhorando já vai trazer muito mais resultado, tá? E ainda sobre comunicação visual, que é o segundo ponto que nós estamos tratando, você precisa também trazer a sinalização, ou seja, dos corredores, das seções, né, dos setores principais, misturar as cores, né, trazer realmente informação para o teu cliente quando entra na loja, né? Imagina você entrar numa loja onde não tem sinalização nenhuma, onde as paredes são todas brancas, onde realmente você não tem aquele visual, né, para apresentar para o teu cliente. Então o cliente ele tem se tornado muito exigente, sim. O cliente ele gosta de estar numa loja aconchegante, uma loja realmente limpa, né, uma loja iluminada e também que tem uma comunicação. Então capricha aí, desde a tua fachada de loja até a parte interna, né, os setores de perecíveis, o açougue, né, a tua padaria, quem sabe aí nos corredores, à frente de loja. Hoje também ainda sobre iluminação e comunicação visual, usa-se muito a luz quente, isso mesmo, tem misturado aí muito essa questão da luz quente para trazer realmente ambiência para aqueles setores, né, principalmente nos setores aí onde tem grandes fluxos de clientes, tá? Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é um layout ergonômico, isso mesmo. O que é isso, Leandro? Que palavra é essa, né? É exatamente você ter espaço na sua loja. Você tem um layout onde você vai criar oportunidade de espaço para que o cliente possa transitar, né?
Então, dependendo do tamanho da tua loja, eu mesmo, na nossa consultoria, que nós trabalhamos diretamente também com layout, se adaptamos de acordo com o tamanho da loja, claro. Então, se tem uma loja ampla, onde me dá essa condição de ter corredores mais amplos, né, nós vamos explorar isso sim, porque vai facilitar na hora que o cliente vai vir comprar, né, na hora do trânsito, dia de movimento, né, aqueles dias onde realmente a gente sabe que a loja está lotada. Então, o corredor amplo e largo vai facilitar um fluxo, né, desse cliente, fazendo com que realmente ele passe mais tempo ali, porque sabe que é uma loja que tem fluxo, né? Mas também tem lojas menores que a gente sabe que não dá para ter corredores tão largos, mas no mínimo aí você precisa ter um corredor aí de 1,30, tá? Porque a partir de 1,30, para dar essa mobilidade para o cliente quando ele está fazendo a sua compra. O layout ergonômico é quando se trata de espaço nos corredores, né? Você testa lá 2 carrinhos, né, dentro do corredor. Se passou esses carrinhos, está tranquilo, dependendo do tamanho da tua loja, né? Talvez você tenha que fazer uma adaptação do tamanho dos carrinhos. Se o carrinho às vezes é muito grande, né? Vamos dizer que é aquele carrinho de atacarejo, né? E a sua loja é pequena, então é importante você entender também o tamanho dos equipamentos, né? Dos carrinhos de 75 litros, de 90, de 120. E se passar 2 carrinhos ali no corredor, tá tranquilo. Então, nesse terceiro ponto, fala também não somente sobre os corredores, mas também os setores, aqueles setores de grande fluxo, né? Como o setor de açougue, hortifruti, também os cereais, né? A parte da mercearia, né? Da linha seca. Então, todos esses setores, você precisa gerar espaço de fluxo ali, porque o cliente ele vai estar concentrado nessa zona aí quente, né? Onde realmente se encontram muitos clientes e precisa ter essa mobilidade, precisa ter esse acesso, né? Esse trânsito aí tranquilo dentro do seu supermercado. Então, nesse terceiro ponto, é importantíssimo você olhar como é que está o espaço da sua frente loja, como está o espaço dos corredores e também como está o espaço aí de toda a sua área aí, né, de vendas na sua loja. O quarto ponto, nós vamos falar sobre setorização inteligente, certo? O que é isso, né? Setorização inteligente é você realmente garantir que as categorias dos produtos, né, sejam agrupadas corretamente, isso mesmo. Exemplo, na seção de biscoitos, você vai lá na categoria de biscoitos recheados, biscoito wafer, né, toda a linha de lanches, né, as crack. Então tudo isso vai depender também da sua regionalidade, mas é uma regra que a maioria, né, dos profissionais usam, que trabalham com layout, né, se adaptar à regionalidade, dando participação, claro, maior para o que vende, para aquelas indústrias que, dependendo da região, vende mais, né? Por exemplo, em algumas regiões, né, uma determinada marca vende mais, então você vai dar um agrupamento maior para aquela marca, mas nunca separando, né, essas marcas para dar o quê? Né? Nessa setorização inteligente, você vai separar por categorias, né, e vai dar a opção para o cliente ter a marca, ter o preço de comparativo, né, qualidade do produto, então você vai vender muito mais. Diferente de você colocar aqui na seção de matinais, um mingau, sei lá, um mucilon aqui, um Alnutri lá, que é uma outra marca de mingau, né, bem distante. Então você tem que realmente centralizar essas categorias, né, agrupar essas categorias para que realmente, numa forma vertical, ela consiga vender muito mais. Então, é de extrema importância você fazer isso em toda loja, tá? Categoria de cafés, categorias de leite em pó, categoria de leite líquido, né, mingau, massas, tudo categorizado, sinalizado e dividido nessas seções. Você vai ter realmente muito mais a comparação do cliente ali, nessa conveniência, né, e nessa eficiência de compras que vai facilitar para ele, porque está separado por categorias, tá? Então, usa esse quarto ponto também na sua loja, você vai ver, vai ter muito mais resultado. E o quinto e último ponto é pontos em destaque, tá? Esses pontos em destaque, né, ele é exatamente você realmente separar espaço aí na sua loja para os pontos de gôndolas, né, aquelas pontas de frente, mas não somente elas, mas os pontos extras, né, naquele teu corredor mais amplo, onde você realmente tem um fluxo, você vai colocar lá as suas principais ofertas, produtos que tem margem também para rentabilizar, né, para dar esse equilíbrio aí na sua margem, né? Então esses pontos de gôndolas e pontos extras é de extrema importância para você realmente, dentro do seu layout também, fazer com que o cliente seja conduzido a comprar mais, né?
Imagina que lá perto do hortifruti, né, você tenha uma cebola, que é um produto aí, né, carro-chefe dentro do hortifruti, uma cebola, né, que está na promoção. Então faz um ponto lá de cebola naquele dia, na terça verde, na segunda e terça das frutas e verduras. Mas o que eu estou falando é que você vai direcionar um produto que é realmente um produto, né, padrão, que chama o cliente lá, né, um âncora daquele setor, e ele vai levar o cliente, atraído por aquela promoção, até os setores realmente que você precisa entregar mais margem, né, como o setor de açougue, ou até um próprio setor aí, né, da linha de matinais, enfim. E aí você vai separando esses espaços na loja, que é os pontos em destaques, né, para que você possa levar o seu cliente a fazer com que a sua loja tenha aquela aparência de que vende barato, né, tem uns pontos lá estratégicos com placas, tá, onde entra também a sinalização de placas com cartazes, levando o cliente naqueles corredores frios também, né, aqueles corredores que talvez não tenha tantos movimentos assim, né, e aí você levando essas promoções, essas ações, você vai fazer com que realmente o cliente ele percorra toda a tua loja, fazendo com que melhore muito mais aí e aumente o seu faturamento, tá? Então, gente, 5 pontos aí para você mudar a partir desse mês agora já, a partir dessa data, né, na sua loja. Eu tenho certeza que se colocar em prática esses 5 pontos, que é a divisão das seções, a comunicação visual, o layout ergonômico, né, a setorização inteligente e também, né, os pontos em destaques, os pontos extras em destaque, você mudando, fazendo isso aí, você vai ter muito mais resultado aí na sua loja no quesito de layout, tá bom? Então, esse é o conteúdo que eu queria entregar para vocês. Segue a gente na rede social e em breve a gente volta com muito mais para você aí. Valeu?